Atendimento, vendas, compras, finanças, gerenciamento da equipe. O microempresário se sente responsável por todas as áreas da empresa. Resultado, fica sobrecarregado, não consegue delegar funções e não tem tempo para empreender, para planejar o futuro. Saiba agora como fazer diferente, administrar bem o seu tempo para gerir cada vez melhor o seu negócio. Aquele desejo de ser dono do próprio tempo quando se decide abrir um negócio, na maioria das vezes não se concretiza. É muito comum o empresário ter longas jornadas de trabalho, com a sensação de nunca ter feito o suficiente. Acaba se tornando o pior patrão de si mesmo. É possível mudar esse ciclo vicioso, mas para isso é preciso disciplina. O primeiro passo é separar bem a vida pessoal da vida profissional. Ele precisa efetivamente, colocar no papel, escrever o que ele precisa fazer. A partir do momento que você começa a registrar no papel as atividades que você precisa desenvolver, você vai tendo mais clareza do tempo que cada atividade vai demandar de você. Ele precisa ter esse olhar para não misturar a vida profissional e a vida pessoal de uma maneira desregrada. Ele precisa ter consciência, bom, esse tempo aqui está indo para alguns assuntos pessoais, e isso pode tomar algum tempo de algumas atividades da empresa que seriam mais importantes. Então ele precisa priorizar. O empreendedor tem que trabalhar para o negócio e não só trabalhar no negócio. Isso quer dizer que é preciso conseguir tempo livre para planejar a gestão da empresa. Só assim é possível crescer. E muitas vezes ele dedica muito do tempo para o operacional e menos tempo para o planejamento, para a estratégia, para o crescimento da empresa. Então, durante as atividades, talvez não tenha tantas pessoas compondo a equipe, ele acaba dedicando sim muito do seu tempo para as atividades operacionais. Mas se ele não dedicar, nem que seja meio período de um dia da semana para pensar em planejar os objetivos de médio, longo prazo, ele mesmo está se tornando um escravo da sua empresa e ele mesmo acaba por impedir o crescimento da empresa. Esta empresária, que trabalha no ramo de confecção, sempre teve dificuldades para cumprir todas as tarefas do dia. Apesar de trabalhar muito, nunca se sentia satisfeita com o próprio desempenho. Eu acho que os principais problemas quando você não consegue ter a administração exata do seu tempo, primeira é a sensação no final do dia que eu fiz um pouco de tudo e não fiz nada. Segunda é efetivamente a ineficiência você não conseguir produzir, você não consegue entregar. Ela buscou algumas ferramentas que a ajudaram a se organizar melhor. A primeira ferramenta que eu uso são os alarmes do celular. Então eu tenho meu alarme desperta, meu dia de trabalho é dividido em 4 departamentos e meu celular sempre me desperta para quando eu tenho que fazer a transição de um para o outro. Começo de manhã, logo que eu chego, ele me avisa que eu tenho que passar pela produção. Às 10h30 eu vou para o financeiro. Depois, 1h avisa para eu ir almoçar, e 2h volta, eu entro no comercial, que aí eu faço as tarefas, vejo que tenho pendente de cliente, coisas assim. E no finalzinho da tarde ele desperta de novo para eu resolver pendências gerais. O segredo é planejar a rotina de forma mais inteligente e cumpri-la com disciplina. Só assim é possível ser mais eficiente. Se eu não tiver muito roteirizado o que eu preciso fazer, começo, meio e fim, começo aqui, termino aqui, eu acabo dispersando a atenção e dispersando energia. A empresária aprendeu a gerenciar melhor o tempo no dia a dia. E você também pode. Vamos agora ao passo a passo para começar a otimizar o seu tempo e ganhar produtividade e qualidade de vida. Avalie o tamanho do problema. Comece listando todas as atividades pendentes. Verifique as reuniões agendadas, os e-mails, as tarefas inacabadas, os compromissos agendados. Ao lado de cada uma destas tarefas, coloque a previsão em minutos ou horas do tempo que você vai levar para finalizá-las. Classifique as atividades.
Ao lado da duração das tarefas, classifique os itens como importantes, circunstanciais ou urgentes. Acredite, boa parte das coisas que você acredita que são urgentes, na verdade, não são. Uma parte destas tarefas pode aguardar para ser resolvida. Outras podem ser canceladas e delegadas, e algumas realmente têm urgência significativa. Se você não otimizar o seu tempo, não souber o que é importante, o que necessita ser feito, o que não, você não vai acabar não conseguindo ser eficiente, porque você vai fazer o que de repente não tem importância ou não precisa para aquela hora. Priorize e planeje o que deve ser feito. Com as atividades identificadas e classificadas, o próximo passo é priorizar as urgências. Coloque uma ordem numérica e sequencial das urgências que devem ser resolvidas primeiramente. Uma dica é priorizar as coisas com menor duração, que são mais rápidas e fáceis de serem resolvidas. Depois, liste as atividades consideradas importantes e, por último, as circunstanciais. Visualize na sua agenda a situação da próxima semana para alocar essas prioridades, seguindo a ordem ao longo dos dias. Então eu preciso refletir sobre a minha conduta, refletir sobre a minha atitude, né, e ter consciência do que está me atrapalhando, né, para focar nas atividades que eu preciso desenvolver. Se eu tiver necessidade de fechar a porta, desligar, né, temporariamente o celular, o e-mail, né, faça isso, né, porque aí você concentra a sua atenção para desenvolver um bom trabalho. Peça ajuda e negocie com a sua equipe. Converse com a sua equipe e mostre o seu plano de ação para resolver as pendências. Peça a colaboração para evitar ser interrompido, ajuda para as novas atividades e o bom senso no uso dos e-mails enquanto você está se reorganizando. Das atividades que são prioridade, veja qual pode ser delegada e repasse para a equipe. É uma tendência que nós temos. Ninguém faz melhor do que eu. Então não tem ninguém aqui na minha equipe que possa fazer tão bem quanto eu faço. E se ele continua com esse pensamento, ele mesmo acaba dificultando, primeiro, o desenvolvimento dos talentos que ele tem na equipe, né, das competências que ele tem na equipe. Né, e essa é uma prática que a liderança precisa exercer. E ele acaba impedindo, vamos dizer, a possibilidade dele de participar de algum congresso, né, de buscar novas parcerias, de buscar novos clientes, que está muito mais focado nas estratégias de crescimento da empresa. Compromisso com você mesmo. Você só vai organizar melhor o seu tempo se estiver comprometido com você mesmo. Neste período de organização, você poderá ter que cancelar atividades pessoais e estar mais focado. Mas isso não deve voltar a acontecer frequentemente. Se essas coisas acontecem eventualmente, tudo bem. Mas se ela passa a fazer parte de uma rotina, então tem uma coisa muito errada. Então, o seu gerenciamento de tempo ele está muito inadequado. É necessário que esse empresário ele tenha autoconsciência, né, de que é necessário mudar o comportamento. Se eu estiver sempre repetindo da mesma forma, obtendo os mesmos resultados e não estou satisfeito com os resultados que eu estou obtendo, eu tenho que mudar o meu comportamento. Tudo isso, né, faz com que eu tenha um melhor gerenciamento do tempo, né, e consiga ser um empreendedor muito mais, né, produtivo e possibilitando o crescimento da minha empresa.